Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos ter aula de redação referente ao módulo 42. Vamos falar um pouquinho mais sobre o texto teatral. Vamos lá? Pegar a caneta, pegar a vermelha. Pessoal, como eu falei com vocês, eu vou passar a apostila, porque eu acho que fica mais legal de vocês acompanharem. Então, já para marcar com a canetinha, vocês podem fazer o estudo de vocês marcando na própria apostila, fazendo suas anotações. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos fazer o módulo 42, que é referente à redação, produção de textos, ok? Então, nós vamos falar ainda sobre o texto teatral. O que a apostila nos traz no início? Ela fala que o texto, o teatro, ele é muito antigo. Então, lá nas aulas de histórias, lá no caderno 3, no módulo 13, propriamente dito, o professor de história fez o que com vocês? Ele ensinou, ele trouxe informações do teatro lá na Grécia Antiga. Então, é isso mesmo, o teatro, ele se inicia ele tem a origem dele, na Grécia. Muitos anos, mais de 14 mil pessoas, foi constituído no século IV a.C. esse monumento, Então, aqui no centro ficavam-se as pessoas ensaiando, encenando, e aqui ao redor, olha só, essa construção, esse monumento feitos de pedras, onde as pessoas sentavam para assistir a encenação aqui no centro. O que mudou para o nosso teatro de hoje? Vejam só que naquela época o teatro ele era aberto, Era um monumento aqui teatral, o espaço do monumento teatral era aberto, ao céu aberto. No nosso teatro atual, nós temos hoje como se fosse uma casa, de espetáculos, onde você tem cortinas, iluminações, sons, e aí você pode brincar acabou a cena, você fecha a cortina, você pode, um suspense, aumentar um som, diminuir uma luz, soltar fumaças. Então, essas tecnologias que nessa época não tinha, então nós podemos ter, tá? Então, esse é um cenário, um monumento teatral antigo, que se inicia aqui na Grécia. O que é o teatro? É a arte de imitar. Então, já se dizia que o teatro é a arte da imitação, tá? Continuando aqui, então, como você já sabe, os gregos foram os primeiros, então olha só, os gregos foram os primeiros a escrever os textos teatrais, há muitos e muitos anos, 2000 anos, é isso, professora? É isso mesmo, tá? Então, o texto teatral, ele é muito antigo, ok? Então, olha só para saber um pouquinho mais, na Grécia os atores eram sempre homens, olha que interessante, As mulheres não tinham, então, os papéis de encenar como hoje temos, O que acontece? Quando tinha os personagens femininos, quem encenavam era quem? Quem que vocês acham que era? Os homens, olha aqui, os meninos, as representações teatrais eram pagas e os melhores lugares custavam caro, como ocorre hoje na maioria dos espetáculos, Então, em Atenas, que é na Grécia, porém o governo considerava o teatro tão importante para a educação das pessoas que custeava o ingresso para os mais pobres, olha que legal. E o que eu falei sobre a encenação está aqui, ó. As máscaras, cadê aqui? Na Grécia, os atores eram sempre homens, E os papéis femininos eram representados por meninos. E o que eles usavam? As máscaras,
Então, cada máscara tinha uma caracterização do personagem, tá? Então, quais os tipos, então, de teatro que se inicia lá na Grécia? Então, os textos teatrais gregos, eles são chamados de tragédias ou comédias. Então, eram os dois tipos de teatro, dois tipos de textos teatrais, né, que na Grécia Antiga utilizavam para representar. Então, as tragédias, lembra, não sei se vocês já viram em algum momento, você tem duas máscaras do teatro. Uma é de um rostinho triste, chorando, e o outro é de um rostinho feliz. Então, essas duas máscaras, elas representam o rostinho triste, a tragédia, e o rostinho feliz, a comédia. Então, vamos estudar o que cada texto traz pra gente. Então, as tragédias, eles mostravam o sofrimento das pessoas. Já as comédias criticavam o governo, os costumes, né, da sociedade, porém de uma forma engraçada, né? Então, eles queriam falar sobre um governo ruim, né? Um costume de uma sociedade que eles não gostavam, mas de uma forma engraçada, tá? Então, tragédia e comédia, ainda atualmente, nos nossos dias, elas são encenadas e são representadas pelas duas máscaras que a professora explicou, a tragédia e a comédia, tá? Então, o cavalinho azul que vocês leram no início da apostila, né, do caderno, é um tipo de um texto teatral, tá? Então, vamos relembrar algumas características dos textos teatrais. Vamos só falar um pouquinho aqui do ato e da cena. Ato e a cena, eles são divididos dentro dos textos teatrais. Então, o ato é cada parte que se divide em cena. Então, você pode ter o ato 1, ato 2, ato 3, e você pode ter dentro do ato 1, por exemplo, 3 cenas. Dentro do ato 4 cenas, por exemplo, tá? Então, são as divisões das cenas. Então, cada uma das unidades de ação de peça marcada pela entrada e a saída de cada personagem, tá? Então, só para relembrar, os textos teatrais são escritos para serem representados e não só apenas como a narrativa, para serem lidas, tá? Então, esses textos que são escritos e são para ser representados são vistos por quem? Pelo espectador, é aquele que está sentado na cadeira, que paga o ingresso, vai assistir uma encenação, ok? Revela uma sequência de fatos vividos por quem? Pelos personagens em um determinado tempo e lugar. Em geral, não tem um narrador, tá? Os lugares, os figurinos, o modo como o personagem se apresenta no palco são divididos então pelas rúbricas. Então, as rúbricas vêm no texto, né, escrito entre parênteses, o que cada personagem tem que fazer. Tá? Então, por exemplo, a personagem Maria fica, entre parênteses, a Maria fica do lado do palco, do lado esquerdo, por exemplo. Então, ali é o que ela tem que fazer, onde ela tem que se posicionar, ok? Então, a base dos textos é o que? O diálogo. Se nós estamos representando, né, nós vamos falar. Os nomes são colocados antes de cada fala, como foi visto lá no texto cavalinho, né? Cavalinho azul. E pode ser apenas um ou vários atos, tá? E esses atos, eles estão divididos dentro, então, em cenas, ok? Então, os gregos ainda ainda nos encantam com as histórias e se desenrolam no palco à nossa frente. E não importa se os cenários são de papelão e os cavalinhos azuis são, na verdade, os atores, né? Eles têm que chegar próximo à nossa realidade para poderem fazer com que o público, né, goste, tá? Então, pessoal, até aqui nós relembramos os textos teatrais, né, as características, falei um pouquinho sobre o que é tragédia e comédia, são dois textos teatrais, que representam o teatro, né? A tragédia
vem com uma máscara triste, que representa os sofrimentos humanos. As comédias, de uma forma engraçada, vão criticar o estilo de governo e os costumes das sociedades, né? Então, os textos teatrais, eles servem para quê? Para serem representados, tá? E compõem o quê? Compõem lá o figurino, deixa eu achar aqui. O figurino, os lugares, né, os personagens, tudo isso compõe o teatro. Falei um pouquinho do texto teatral, né, que ele é muito antigo, ele tem mais aí de 2000 anos, e o teatro, ele é originário da Grécia, tá? Então, os gregos é que começou aí com o teatro a arte de imitar, tá? Então, os gregos criam-se a arte de imitar. Então, para os gregos, antigamente, né? Bem antigamente, vamos se basear por 2000 anos, eles costumavam falar assim, se você imita alguém a falar, se eu estou fazendo esse gesto, por exemplo, e você imita o meu gesto, é um teatro, tá? Então, você está imitando, me representando. Então, eles falavam dessa forma, tá bom? Então, as atividades vocês vão fazer aqui. Nas aulas de leitura, onde você leu O Cavalinho Azul, tudo na apostila, tá, gente? Vocês vão responder. Você já havia lido outro texto teatral? Qual? Se você já assistiu alguma peça teatral, você vai dizer onde, qual é a peça, o que você achou dela, e vão responder aqui mesmo do lado, dá para responder, tudo bem? Depois vocês vão ler o Seu Sol, Dona Lua, todo esse textinho vocês vão responder. E aqui embaixo vocês vão responder esta questão aqui. Pula na lição de casa. Vocês vão ler aquele texto, tá? Depois na lição, vão fazer só a lição de casa. A enquete que a professora explicou e depois vocês vão fazer a lição de casa, a conversinha mineira. Leia o texto e faça as questões. Na próxima aula, a professora vai corrigir com vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui com a nossa aula de redação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a nossa aula, né? O e-mail de dúvidas. E até breve. Um grande beijo.